Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola. Estou aqui com a minha edição do final de semana do Notícias do Dia, referência e informação da grande Florianópolis. Está aqui o jornal que vem com uma capa especial hoje. Está aqui o Márcio está pegando uma capa especial da Casa Cor, mas daí eu tiro aqui e tem a capa de hoje. Do jornal do fim de semana está aqui também. Olha só que legal. Não tem o ND aí perto da sua casa? Não tem problema não. ndonline.com.br, tudo que tem aqui no papel tem também na versão digital do nosso jornal. E como sempre, de segunda a segunda, porque a edição corresponde ao final de semana, a gente está vendo um pedacinho do ND Online na tela aí, ó. A coluna de Fábio Machado traz uma foto com imagens, lugares, pessoas relembrando aí o futebol catarinense. E hoje a foto memória de hoje traz o barbeiro Silvio Melo. Conta essa história pra gente, Fábio. Sim, essa história foi enviada pelo filho dele, o Edio. Aquele que nós pegamos o envelope aqui na saída da TV. Ele tem um acervo muito grande. O pessoal antigo de Florianópolis, né, para quem eu estou falando aí, vai saber. É Silvio Antônio de Melo, ou então o Melo Barbeiro. Era ali na Felipe Schmidt, onde concentrava ali, Mancha. Aí a foto. As figuras, as personalidades da cidade. E um dia ele estava fazendo a barba, sabe de quem? Do empresário chamado Orlando Scarpelli. E aí o Orlando Scarpelli disse, não, eu vou doar um terreno para um time da capital. Ele se apavorou, largou ali o instrumento, deixou a barba pela metade, ele se apavorou, porque o Melo, ele era né, torcedor do Figueirense. E ele achou que quem iria ganhar o estádio era o Avaí. Aí depois que ele explicou que era o Figueirense, aí ele foi lá com a toalhinha e terminou de fazer a barba do empresário Orlando Scarpelli. Então, tá aí, uma figura da cidade, uma figura em que várias pessoas passaram na sua barbearia, era o ponto de encontro, era o ponto de fofoca, de notícias. A minha homenagem, né? E homenagem também ao seu filho, Edio Melo, que está sempre assistindo aqui o Clube da Bola e é ligado também na coluna do jornal Notícia do Dia. Legal. Ó, são muitas competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Primeira Liga, mas vamos falar de Copa do Brasil. Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram no Maraca pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2017, um empate em 1-1. Vamos rever os gols e lances dessa partida com o repórter Felipe Figueira. Depois de 14 anos, Flamengo e Cruzeiro voltaram a medir forças numa final de Copa do Brasil. No desvio de cabeça de William Arão, Fábio mostrou o reflexo e fez defesa sensacional. No segundo tempo, foi a vez de Thiago fazer milagre na finalização de Alisson. Fábio voltou a brilhar outras duas vezes no mesmo lance. Tava difícil a rede balançar no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, né? Estava. Até que duas falhas fizeram a rede balançar. Primeiro, na falha da arbitragem, que não marcou o impedimento de Lucas Paquetá no gol do Flamengo. A segunda falha aconteceu 8 minutos depois, no gol de empate do Cruzeiro. Thiago soltou a bola nos pés de Arrascaeta e definiu o placar. 1-1 no Maracanã. No jogo da volta, dia 27 no Mineirão, novo empate levará a disputa para os pênaltis. Quem vencer no tempo normal fica com o título. Tá aí, 1-1 no Maraca. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conexão com Blumenau. Emerson Luiz chega agora direto de Blu para analisar o primeiro confronto da decisão da Copa do Brasil. Boa tarde, Emerson. Olá, Mancha, boa tarde a você, um grande abraço a todos ligados no Clube da Bola. Tá aberto, tá tudo igual, depois do empate em 1-1 no Maracanã. Se fosse o regulamento antigo, eu diria que o Cruzeiro pro dia 27 teria uma vantagem, um 0-0, ficaria com o título, mas agora um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Não importa se o placar for 0-0, 1-1, 2-2, enfim, não há gol, não há saldo qualificado. Mas está muito equilibrada essa decisão da Copa do Brasil. O Flamengo vai se reforçar agora com a volta do Guerreiro. Para mim, o peruano fez muita falta, é o melhor jogador, o melhor camisa 9 em atividade no futebol brasileiro, na minha visão, no meu ponto de vista. E o Lucas Paquetá jogou improvisado, foi até bem, mas faltou na partida da última quinta-feira poder de fogo para o Flamengo. E principalmente
equilíbrio. Após marcar o gol irregular, é verdade, o Flamengo não conseguiu segurar a pressão do adversário. Em apenas 8 minutos o Cruzeiro foi lá e empatou a partida. Falha do goleiro Thiago, é bem verdade. Mas o menino, ele tem personalidade. Falhou, admitiu após o jogo, conversou com os repórteres, não fugiu, não se escondeu. Na hora de ir embora, foi para a zona mista. Ele vai ter 5 jogos aí para se recuperar. O Thiago, enfim, falhou, é verdade, foi um erro individual, mas o Flamengo como um todo acabou pecando nessa questão. Foi melhor durante os 90 minutos do que o Cruzeiro, mas faltou, além do poder de fogo de finalização, equilíbrio emocional, que vai pesar muito na decisão no dia 27. Um grande abraço para você, Mancha, um abraço a todos do Clube da Bola. Um abraço, Emerson. Fábio, como é que você viu esse jogo? Com a regra, com aquele famoso gol qualificado não valendo para a decisão, fica mais equilibrado o último jogo, né? O jogo da volta. O Emerson tem toda a razão. A ausência do gol qualificado tira a vantagem que teria o Cruzeiro. Porque com 1-1 o Cruzeiro jogaria pelo 0-0, então teria mais essa vantagem. Agora não, qualquer empate, 10-10, 5-5, 0-0, vai para as penalidades. Eu acho que o Cruzeiro tem uma leve vantagem, primeiro pela questão técnica, eu acho um time mais organizado que o Flamengo. E segundo, porque joga em casa no Mineirão, então tem essa condição de fazer essa vantagem. Agora, é muito diferente daquela final de 2003. Aquela não, aquela o Cruzeiro entrou como favorito e atropelou o Flamengo. Agora as coisas são mais equilibradas. O Flamengo vai ter a volta do Guerreiro, né, que acaba tendo essa referência. Por exemplo, nesse jogo agora eu vi o Berril recebia a bola pela direita e não tinha para quem cruzar, ele não tinha um jogador que corresse em paralelo com ele para fazer o cabeceio. Agora, esse jogo aí, Mancha, me decepcionou muito a primeiro tempo, eu falei no balanço geral, né, nós participamos, primeiro tempo muito ruim, o Cruzeiro não atacava, o Flamengo não tinha criatividade. No segundo tempo, acabaram se soltando mais, o jogo ficou um pouquinho melhor. É possível ter uma decisão melhor. Tecnicamente, a gente espera que isso ocorra no jogo da final. Acompanhei o jogo também, né, e uma hora deu um take na tribuna lá do Maracanã, dos jogadores do Flamengo que não estavam relacionados, ou que não estavam disputando a Copa do Brasil, ou lesionados, enfim. Era um outro time, né? É um outro time e dá para montar um time só ali. Dá para montar um time, né? Porque às vezes tem essa questão, o jogador chega, já encerrou, ou já disputou um jogo pela Copa do Brasil, tem tudo isso aí. Agora, exatamente, é que você falou, tanto que o goleiro, ele é o 4º goleiro. Esse menino que acabou falhando, mas teve personalidade, ele deu uma entrevista, assumiu o erro dele, e eu acho que isso é legal para um garoto que está começando, o goleiro, ele assumiu o erro, eu errei, não botou culpa no zagueiro, não botou culpa na lua, no céu, nada, ele assumiu. Agora é o 4º goleiro, para ver a situação que vive aí o Flamengo, né? Que pode ter a volta do Guerreiro, dar uma qualificada melhor na equipe. Vamos fazer o seguinte, ó, final de Copa do Brasil merece sim a opinião também do Badá, do Juca, colocar o Badá nesse papo aí, que eu sei que ele está acompanhando, acompanha sempre, né? Flamengo e Cruzeiro, alguém tem vantagem na tua opinião, Badá? Como é que você viu esse primeiro jogo? Não, eu acho que está em aberto, está em aberto. Eu, algum tempo atrás, aqui antes de iniciar as finais aí, até você fez uma enquete aí pedindo quem que a gente imaginava ser o favorito, eu falei que seria o Flamengo. Só que o Flamengo não fez o dever de casa, né? Não fez o dever de casa, muito embora eu entendo que esteja totalmente em aberta a decisão, mas o Cruzeiro dentro do Mineirão é muito forte, né? Imagine o Caldeirão que não vai se transformar o Mineirão no dia 27, porque não adianta. É jogo de mineiros contra carioca, né? Cariocas. E o Flamengo é um time muito badalado e não adianta. Conquistar um título sobre o Flamengo tem um sentimento diferente. E eu acho que a diferença pode estar na casa mata. E talvez não faça diferença nenhuma, né? Tudo é no campo das hipóteses e suposições. Agora, o Mano Menezes é um técnico mais acostumado à Copa do Brasil do que esse colombiano que está, Rueda, né, que está treinando o Flamengo. Está em aberto, mas com uma leve vantagem para o Cruzeiro pelo fator local. E agora o Cruzeiro permaneceu lá no Rio de Janeiro, né, e a mesma delegação que estava na Copa do Brasil, vem para Chapecó hoje. Vem para Chapecó hoje para enfrentar amanhã a Chapecoense. Ou seja, talvez o Mano Menezes até deu a entender que pode preservar alguns jogadores, né, para o jogo de amanhã aqui. Quem sabe até utilizar um time misto, porque não adianta. Decisão é diferente. O desgaste físico, emocional, psicológico é sempre muito grande. Então talvez aqui o Mano Menezes vai colocar alguns jogadores que não participaram da decisão e que podem estar menos desgastados, né? Mas mesmo assim tem um baita time, tem um baita elenco e com certeza vai ser um adversário difícil para a Chapecoense. Porém, não dá para a gente também deixar de reconhecer que faz diferença para um time como a Chapecoense, que ficou 2 semanas descansando, treinando, se preparando, teve a oportunidade de analisar o adversário,
já fez alguns jogos esse ano contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, perdeu 1-0 lá no Mineirão, depois empatou 0-0 aqui num jogo muito polêmico, em que a arbitragem prejudicou a Chapecoense. A Chapecoense poderia ter vencido, prejudicou a Chapecoense, poderia, no mínimo, ter ido para pênaltis o confronto entre Chapecoense e Cruzeiro aqui, e ganhou lá do Cruzeiro, lá no Mineirão, pelo placar de 2-0, numa das melhores atuações da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Então, dá para ganhar, reconhecendo que o Cruzeiro tem um baita time, um baita elenco, mas amanhã aqui, se a Chapecoense jogar tudo aquilo que sabe, pode, quem sabe, até conseguir uma vitória, que é aquilo que todo mundo quer. Legal, Badá. Vamos colocar o Juca, pedir para a Mari, nossa diretora de imagem aqui, colocar o Juca, para o Juca falar um pouquinho também desse primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tem algum favorito aí no lado do Joinville? Aí tem algum favorito, na tua opinião? Olha, Mancha, eu não aponto favorito, até porque o Flamengo tem o retorno do Guerreiro, né? Um jogador muito técnico, um jogador acostumado a decisões. Tem o Rueda, tem o Mano Menezes, que também é copeiro, mas o Rueda eu acho que mudou um pouquinho a forma do Flamengo trabalhar. O Flamengo que vem usando um pouquinho melhor os lados do campo. Só que não deu para avaliar muito isso, porque, como bem disse o Fábio, acho que o Lucas Paquetá sentiu um pouco a pressão ali. Talvez com o Guerreiro a história muda. Claro que o fato de não ter o gol qualificado, entre aspas, é injusto com o Cruzeiro. Claro que os clubes assinam regulamento e tal, fica tudo certo. Mas o Cruzeiro teria mais uma boa vantagem, porque marcou um gol na casa do adversário, o Flamengo teria que sair para o jogo e o Cruzeiro poderia explorar o contra-ataque. Assim não. Num 0-0, teoricamente quem deve propor mais o jogo é a equipe do Cruzeiro, a equipe de Mano Menezes. A gente vai acompanhar, no meu entendimento, eu acho que não há favorito nesse caso, apesar do Cruzeiro jogar em casa, apesar do Cruzeiro viver um bom momento. Thiago Neves começou muito mal, mas aos poucos assumiu bem a função de camisa 10, o maestro, o cara que vai guiando esta equipe. O De Arrascaeta cresceu e cresceu muito forte nessa reta final, não só pelo gol, a gente percebe o De Arrascaeta no próprio Campeonato Brasileiro vem crescendo de produção e é um jogador, é um coringa que tem o Mano Menezes, mas eu não aponto favorito nenhum. O Flamengo eu acho que pode surpreender pelo coletivo e por essa boa equipe aí que vem montando o Rueda. O Flamengo mudou um pouco a forma de jogar e eu acho que esse pode ser o diferencial juntamente com o Paulo Guerreiro. Legal, Juca. A gente continua aí falando de Joinville, que daqui a pouco o Jack entra em campo para tentar essa permanência, entrar na zona de classificação de acesso à Série B, né? O Joinville está na Série C, está no Grupo B, o Juca já explicou a matemática para a gente, não depende exatamente das próprias forças, mas o técnico Pingo fez testes durante a semana para definir o time titular que vai entrar em campo. Uma semana para focar a permanência na Série C. E para isso, primeiro o Jack precisa vencer, para depois depender dos resultados em outras partidas. No último treino nessa semana, o técnico Pingo colocou todos em campo para avaliar, ordenar. Na entrevista coletiva, não falou em nomes específicos de jogadores, mas no resultado coletivo que quer. Uma das coisas que a gente trabalhou, né, foi no sentido de nós colocarmos na cabeça dos atletas que essa possibilidade ela existe, ela é grande, né? Temos que ter tranquilidade, sabedoria e acima de tudo, assim, uma coisa que eu sempre falei, né, e tenho a plena convicção de que você, quando atleta, você ganha jogos, você tem boas atuações, mas ela tem que vir lá de dentro, entendeu? Eu acho que motivação, a gente tem que ter motivação natural. Eu acho que a gente pratica uma coisa que gosta, que é o futebol, né? Ainda somos remunerados, então essa é para mim a maior motivação que tem, o atleta deve ter. Bom, e aí agora falando em nomes, 2 jogadores são desfalques. O Roberto e o Renan Teixeira, que estão suspensos. Um outro fator surpresa também vai alterar a escalação. Pois é, por conta de um surto de cachumba, o elenco do Joinville também foi afetado, viu? O atacante Marlisson, do Profissional, fica fora dessa partida de sábado do Mojimirim. A partida é logo mais às 5 horas da tarde contra o Mojimirim, o último colocado na tabela. E o gol vai ter que encontrar o tricolor. Aí vale aquela forcinha da torcida. Eu creio que a torcida, eu olho mais para o lado positivo. Ela realmente ajuda você a ganhar jogos. Ajuda porque a torcida, estando do seu lado, claro que com certeza os atletas vão estar mais tranquilos, né, desde que realmente eles mostrem realmente essa vontade de ganhar o jogo. Legal, vamos voltar com o Juca lá em Joinville, que eu tenho uma pergunta para ele, é uma pergunta tripla, Juca. A gente ouviu atentamente o seu comentário, assistimos a matéria da Sabrina.
Ouvimos as palavras do Pingo. Mas como é que você está sentindo o torcedor do Joinville? E também eu li algo essa semana, que a diretoria já estava meio que entregando os pontos, já estava revendo alguns contratos, já ia chamar a gurizada da base para participar. Me conta como é que está essa história aí. Vamos contar então pós-empate com o Bragantino, né, Mancha? O presidente Johnny Stasson deu uma entrevista, talvez no calor do momento, disse que não mais acreditava na classificação. Depois, durante a semana, ele voltou atrás, disse que estava de cabeça quente, enfim, mas a declaração não pegou muito bem perante os torcedores, porque todo mundo está acreditando, mas o torcedor hoje torcedor nos procura, diz que está fazendo conta, vai dar 3-0 pro Macaé, o Botafogo vai empatar com o Ipiranga no último minuto, e o Joinville vai fazer 3-0 e vai se classificar. Então o torcedor está acreditando, a gente sabe que não é fácil. Imagina, Mancha, de 5 jogos, em 3 deles o Joinville precisa do resultado para conseguir avançar a próxima fase. Então é muito difícil. Outra coisa, só falando de Pingo também, o Pingo que diz que não, eu conto com o torcedor, mas tem que contar também com o trabalho em campo. O trabalho em campo do Joinville é pífio, talvez um dos piores desde a saída de Arthurzinho da Série C em 2011. Joinville que só faz coletivo, o Joinville que só faz rachão e dentro de campo não tem um padrão tático. O Joinville tem uma forma de jogar, que é o 4-4-2 no losango. Aí ele trouxe o Eliomar, que era um jogador de confiança dele, acabou fazendo aquela bobagem contra o Macaé. Teve o Renan Teixeira, que também fez uma bobagem contra o São Bento. 2 expulsões completamente de forma infantil. O Joinville passou a mão na cabeça. Então, dentro de campo, dentro do vestiário, não existe muito comando, Mancha, essa é que é a verdade. Então depende mais dos jogadores hoje tentarem fazer algo diferente, mas infelizmente o que o Joinville vive nesse momento é o reflexo de uma péssima administração dentro e fora de campo durante toda uma temporada que começou mais ou menos, mas na Série C, no segundo semestre, infelizmente foi para se esquecer. Legal, Juca. Daqui a pouco o Juca volta. Vamos falar de novo de Série A. O Clube da Bola não para, a gente vai girando. Chapecoense entra em campo amanhã, a gente falou, o compromisso do Verdão pode marcar uma retomada do time no campeonato. Sem ver a bola rolar desde o dia 23 de agosto, data do último jogo da Chapecoense em casa pelo Brasileiro, na derrota amarga para o líder Corinthians, o torcedor aproveita até os treinos para matar a saudade. Faz tempo já que a gente não vê, né? Vamos ver se domingo agora vamos bater o Cruzeiro aí. Mas enquanto muitos times puderam aproveitar os 13 dias de folga para se preparar para a reta final do Brasileiro, a Chape cumpriu mais um compromisso internacional. Depois de enfrentar Barcelona e Lyon, o Verdão viajou para a Itália. Foi recebido pelo Papa Francisco. O encontro foi na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A delegação contou com a presença de Alan Ruschel e Jackson Follmann, 2 sobreviventes da tragédia com o avião em novembro do ano passado. Depois veio o amistoso com a Roma. O placar formal do jogo, 4-1 para os italianos. Mas a vitória foi da Chapecoense, que viu Alan Ruschel marcar o primeiro gol desde que voltou ao futebol 9 meses depois do acidente. O sentimento é único, né? E ímpar, né? Porque depois de tudo que a gente passou aqui, aí voltar a jogar em alto nível contra uma equipe, né, top da Europa, que é a Roma, e ainda ser presenteado com um gol, então não tem sentimento melhor e maior também. Então estou muito feliz com esse momento que estou vivendo. Pro amistoso internacional, além de Alan, a Chape teve um time alternativo, com a presença de apenas 4 atletas titulares, mais o técnico Vinícius Eutrópio. O restante da equipe ficou em Chapecó, mas foi só na última terça, dia 5, que o grupo esteve completo para treinar, de olho na recuperação do brasileiro. Com 25 pontos, a Chapecoense ocupa a 17ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. É o primeiro time na zona do rebaixamento. Pela frente, outras 16 partidas, 8 delas diante do torcedor, que já faz as contas. Eu acho que os últimos 8 jogos e ganhando, a gente se escapa desse ano, né? Mas eu tenho quase certeza que a Chapecoense vai sair dessa fase negativa e vai ficar entre os melhores do país na Série A, com certeza. O departamento de futebol garante. Com o compromisso que tenho com os meus colegas, com os meus atletas, com a comissão técnica, de afirmar com toda a responsabilidade que tenho ao nosso torcedor, de que a Chapecoense estará na Série A em 2018. Para se manter na Série A, a Chapecoense reforçou. Contratou o Douglas, zagueiro que veio do São Paulo e fica até maio do ano que vem por empréstimo. E logo, as novidades podem vir do departamento médico.
Amaral está na fase final de recuperação. Guerreiro e Nadson evoluem bem das lesões. E se recuperando da cirurgia no joelho, João Pedro pode voltar a treinar com bola em até 1 mês. Tá aí. Fernanda Moro, sempre que aparece aqui no Clube da Bola, ele leva, né? Trouxe aí muito talento, trouxe um resumão das últimas semanas da Chape. Vamos colocar o Badá nesse papo? Para ele analisar aí esse resumo da Fernanda, né? Trouxe aí todos os fatos que aconteceram, desde o primeiro jogo da excursão até o momento que a Chape está vivendo hoje, né, Badá? Não, é verdade, é verdade. Foi um belo resumo aí de tudo que aconteceu nas últimas 2 semanas aí, quando não tivemos jogos pelo Campeonato Brasileiro, aquilo que foi anteriormente, né? O técnico Vinícius Eutrópio está com uma nova proposta de jogo. A gente se queixava muito aqui de que quando o Wagner Mancini era o time da Chapecoense era muito faceiro, era um time muito aberto, e por isso que começou a acumular alguns resultados negativos, e por isso que o presidente, o Maninho, o Plínio Davi Denez, tomou a decisão de demitir o técnico, porque ele entendia também de que os resultados não eram bons e que o time estava jogando muito aberto, e acabou demitindo o Wagner Mancini. Pois agora o Vinícius Eutrópio repete praticamente o mesmo esquema, talvez até um esquema mais ousado, talvez até um esquema mais faceirinho, mais abusado do que aquele utilizado pelo Wagner Mancini. Rapidamente vai ser o Jandrei no gol, a Pudim na lateral direita, o Grolli, o Fabrício Bruno na zaga e o Roberto na lateral esquerda, até porque o Reinaldo está suspenso. Um volante, que é o Moisés Ribeiro, e o Canteiros, que a gente vai ver jogar pela primeira vez aqui em Chapecó, começando uma partida no time titular, e o Seiras, que até agora não justificou a sua contratação. É um jogador apático, até agora. Tomara que amanhã vamos ver um outro Seiras no time, que ajude, que jogue para o time, que não fique esperando só a bola no pé e que ajude também, principalmente, na marcação, né? E na frente, 3 atacantes, gente. O Wellington Paulista, o Túlio de Melo, o Arthur Kaique. Ou dá muito certo, ou dá muito errado. Não tem meio termo. Porque E o Vinícius Eutrópio disse na sua entrevista coletiva de que o Chapecoense, a partir de agora, vai propor o jogo, que vai procurar jogar mais no campo ofensivo, que vai procurar manter o time lá na frente. Agora tem que ter cuidados defensivos, né? Porque vai enfrentar, por exemplo, um Cruzeiro amanhã que tem muita qualidade. Então, vamos aguardar amanhã para ver se realmente nós vamos ver uma nova Chapecoense a partir da manhã. E estamos torcendo aqui, que é o que nos resta, né? Para que comece um novo momento e que o Vinícius Eutrópio tenha tranquilidade para seguir no cargo de técnico da Chapecoense. Porque se perder, com certeza a cobrança vem de novo. Vai vir de novo, a crítica, a cobrança vem e vem forte de novo sobre o técnico, né? A exemplo do que está acontecendo em Joinville, com o seu Juca Miguel, que quando o Pingo foi contratado, o Juca Miguel encheu a bola do Pingo. Encheu a bola do Pingo, que era o cara certo, agora já está querendo derrubar o cara. Ó. Já está querendo derrubar o cara, dizendo que é só coletivo, que é só rachão, está dizendo que o cara não treina, tá querendo derrubar o cara. Então, tem que dar tranquilidade, porque quando foi derrubado o Wagner Mancini aqui, esse aqui foi um que me ama, como que vai demitir o cara, porque não sei o quê, porque participou da reconstrução. Agora tá querendo derrubar o Pingo ali, porque o cara não consegue levar o Joinville pro mata-mata da Série Vitória, C. Né? Aham. Tá ruim o Wagner Mancini lá, né? Não sei, Vitória? Que Vitória? O negócio é Chapecoense, não é Vitória. Não sou baiano? Ah, é, que Vitória, aham. Cuidado, hein? Cuidado! Torcedor do Vitória, Wagner Mancini, leva o Wagner Mancini pro Joinville, então. A cor é parecida, né? Leva ele pro Joinville pra ele endireitar o negócio. Pode mandar pra cá. Se tu gosta tanto dele assim. Pode mandar. Manda pra cá. Separa, Mari, separa os dois, Mari. Separa os dois. Só que ele é exigente, hein? Separa. Ele é exigente, eu não sei se ele vai aceitar algumas coisas que acontecem aí no Joinville, porque aqui Deus o livre, aqui só faltava pedir champanhe depois do jogo no vestiário, depois dos treinos. Só faltava pedir espumante, porque o resto ele pedia tudo, queria tudo. Vamos continuar falando de Série A, daqui a pouco tem mais Juca, tem mais Badá no programa. O Avaí começou a semana tranquilo, com a cabeça tranquila, né? Os jogadores tiveram alguns dias de folga no último final de semana, renovaram as energias para o confronto de amanhã em Recife. É isso mesmo, Cleiton Ramos. Durante 3 dias, o Avaí ficou na opção offline, desligado de tudo. Mas agora acabou a moleza. Depois da pausa, chegou a hora de dar o play de novo. Sim, esses 3 dias aí foi muito bom, né? A gente passou com a família, pôde refletir um pouquinho também, poder descansar as pernas. Play de novo e visual novo. Que é isso, hein, Maurinho? Meteu uma tinta no cabelo. E agora, pessoal de casa gostou do resultado?
Mas vamos para o treino, vamos. Até porque no próximo domingo tem o Sport fora de casa. Quando os dois se encontraram na fase inicial do Campeonato Brasileiro, deu leão. O de Florianópolis, claro, e não da Ilha do Retiro. É, gol do Rômulo. Independente do atacante ser titular ou não, o negócio é o Avaí repetir a dose. E olha que a situação do adversário não está nada boa. A equipe, treinada por Vanderlei Luxemburgo, levou 5 do Grêmio no último final de semana. E o comandante ficou muito indignado. Nós somos culpados! Nós somos culpados! E nós temos que tirar. Quem tem Avaí? Só depende de nós. Falar bem a verdade para você, não deu para mim assistir, mas eu fiquei sabendo, pelas informações dos amigos aqui da comissão técnica. Então, eu não posso falar nada, porque como eu não vi, fiquei sabendo da boca dos outros, então eu não posso comentar esse assunto. Pois é, Leandro Silva, a bronca foi grande, viu? Mas o negócio do Avaí é fazer a sua parte. E mais que isso, né, Joel? Pezinho no chão, trabalhando passo a passo, né? Tem muitos jogos ainda. E temos, como eu falei agora há pouco, temos que nos concentrar, né, nessa mesma linha de pensamento, trabalhando quietinho, fazendo pontos, somando pontos, isso que é o mais importante para a gente continuar nesse mesmo jeito. Certo, Joel, e usar a mesma determinação do primeiro confronto, com o gol do Rômulo. Ajuda aí a refrescar a memória do torcedor, Leandro Silva. Rômulo, né? Ganhamos de 1-0, eu estava de fora, estava assistindo ali do camarote, mas eu lembro muito bem desse jogo. Como é que foi o gol? Foi do Rômulo, acho que foi um lance no chão, né? Da esquerda para a direita, o Rômulo chegou chapando. Tá aí, lembrando do jogo com vitória do Avaí contra o Leão lá de Recife, o gol do Rômulo. Até pra gente relembrar aí como é que foi a semana do Avaí, né? Parece que o time ganhou esse tempo, aproveitou, né, Fábio? A impressão que a gente tem é que o time aproveitou para dar aquela arrumada na casa. Tivemos renovações de contratos durante a semana. Fala um pouquinho do Leão. Bom, vamos falar do Avaí o seguinte, o Avaí a gente sabe o esquema que o Avaí vai jogar, o Avaí não muda a sua forma de atuar, principalmente quando joga fora de casa, principalmente quando joga na casa do adversário. É aquele esquema do Avaí chamado reativo, né? Um esquema que uma linha muito forte, uma linha muito compacta, né? A defesa muito fechadinha, buscando uma jogada, buscando um gol, buscando um contragolpe, um contra-ataque para definir a partida. O Avaí não conta com o alemão, será substituído pelo Ayrton, acho que é normal. Aí também tem a ausência do Luan, mas ali não tem problema, porque já havia um revezamento do Wellington Simeão, do Judson, né, que vão jogar amanhã. Tem uma forma que o Avaí vai jogar, nós já sabemos, independente da situação do Sport amanhã, se o Sport estivesse na boa fase ou se o Sport estivesse na má fase. Talvez o diferencial para esse jogo de amanhã é que justamente a gente não sabe como vai se comportar a equipe do Sport. E aí o Cleiton já antecipou e vale aqui rapidamente uma explicação. 5-0 para a equipe do Grêmio, o time do Sport caindo na tabela, o endeusado Luxemburgo já sendo questionado pela imprensa de Recife, e aí ele deu uma entrevista séria, né? Ele disse, olha, tem jogadores no meu time que estão fazendo corpo mole. E ele pediu contratações. Não ganhou contratações. As contratações que ele pediu não ganhou. Eu tenho a informação que o contrato dele foi renovado até o final de 2018. Ou seja, entre parênteses, está prestigiado. Então qual é o Sport que o Avaí vai enfrentar amanhã? Um time que durante a semana tem uma crise aí agravada ou vai enfrentar um time que justamente pela derrota, justamente pelas declarações, se fechou para buscar a recuperação? Talvez esse seja o maior desafio da equipe do Avaí. Que legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto, Fábio. Vamos falar de jiu-jitsu. Olha só, aconteceu essa semana em Florianópolis a 4ª edição do evento Black Belt no Centro Multiuso de São José. Foram 12 confrontos com alguns dos melhores atletas do jiu-jitsu nacional. Pode rodar o clipe aí que a gente vai conversando por cima aí. O jiu-jitsu, uma arte marcial aí que tem tudo a ver com o MMA, né? O MMA usa muito do jiu-jitsu em suas competições. Foram 12 confrontos, eu vou falar aqui o nome dos vencedores, tá? O Jailton Bastos, Jefferson Godoy, Peter Montbeller, Gil Vasques, o Deco Rachadel, o Wesley Santos, o Thales Nakassu, o Eric Santos, o Vado, conhecido como Vado de la Riva, o Roberto Piazza e o Dimitrios Souza, que venceu o Alexandre Souza no grande confronto da noite.
Olha só que legal, né? Quem curte jiu-jitsu, foi um grande evento mesmo, só o Black Belt, né? Que traduzindo aí do inglês são os faixas pretas, né? Era só lutador faixa preta, lutador de todo o país, lutadores de todo o país estiveram em Santa Catarina participando aí desse grande evento que aconteceu em São José, só como o pessoal do jiu-jitsu diz, só casca grossa no tatame. Ô, mas só me permite porque eu fiz uma nota, eu fiz uma notinha na minha coluna no dia, né? Isso foi realizado no teatro do Centro Multiuso, e aí só com faixas pretas, né? E segundo a organização, a ideia era essa, né? Já que é uma arte marcial, nada melhor do que ter o palco ali, né? Ter o palco como um teatro. Parabéns aí, muito legal. Conversei com o Ricardo, um dos organizadores do evento, né? Ele, como todo evento esportivo, ele disse que é muito difícil colocar toda essa produção, né? Toda essa qualidade que os lutadores merecem, mas ele foi firme, fez a 4ª edição aí. Quem acompanhou aí, eu acompanhei pelas redes sociais, né? O pessoal postando foto, postando vídeos durante o próprio evento acontecendo, a galera ao vivo interagindo, achei muito legal mesmo. Todo mundo de parabéns aí, principalmente os campeões. Ainda no terreno das artes marciais, quem publicou essa ceninha foi o mestre Vado de la Riva, que participou do Black Belt e foi um dos campeões. No Facebook, olha só a imagem. Olha só ela, no 8º mês de gravidez, Andréia Freitas, que treina há mais de um ano Muay Thai, não viu motivos para parar o treinamento não. Após saber que estava grávida, ela continuou os treinos normalmente e hoje, às vésperas do parto, ela afirma se sentir muito bem. Abre aspas, eu faço todo o treino, lógico que com algumas moderações, mas os benefícios são evidentes, me sinto mais disposta, meu corpo está mais forte, fecha aspas, palavras de Andréia. Que legal, né? Muita gente acha que a mulher grávida tem que ficar parada num canto, ela foi aí, claro, com todos os cuidados, aí o médico deve estar acompanhando, sem exagerar nos movimentos, mas segue treinando forte ela e o bebezão. Valeu, Andréia, pela iniciativa. Ó, vai para um rápido intervalo e na sequência tem Avaí, Joinville, Chapecoense, no último bloco do Clube da Bola. Eu tenho também uma foto legal para mostrar que eu acabei de receber. Segura aí, é o seu. A gente já volta.